Olá, espero que você esteja bem. Há quanto tempo não nos falamos pessoalmente? Bem-vindo ao cálculo numérico, agora em sua versão ADNP, atividade didática não presencial. Se você clicou neste vídeo, é porque tem interesse em continuar se divertindo, investigando, aprendendo cálculo numérico, agora numa versão à distância. Para que tudo ocorra da melhor forma possível e você consiga obter um excelente resultado neste curso, preste muita atenção nas informações que eu vou comentar durante este vídeo. A primeira delas se refere ao local aonde serão armazenadas todas as informações referentes ao curso. As informações importantes, os arquivos do nosso curso de cálculo numérico ADNP ficarão armazenadas em uma página do Moodle. Vocês devem se lembrar da página de cálculo numérico da monitoria. Então, esta página eu estou remodelando ela para ser a página do cálculo numérico da ADNP. Então, vou mostrar como que a gente faz para acessar essa página. Eu vou colocar aqui Moodle UTFPR, vou buscar aqui no navegador, vou selecionar a página aqui, portal utfpr.edu.br, ok, vou clicar em Toledo. Existem outros caminhos também para acessar o Moodle, eu estou mostrando um genérico que todos vão conseguir acessar. Aqui eu vou clicar em página inicial do site. Aí aqui eu vou clicar em expandir tudo. Agora vamos clicar aqui em monitoria. E agora procuramos, olha aqui, cálculo numérico ADNP. Vamos clicar aqui. Seja bem-vindo à página do Moodle do cálculo numérico ADNP. Temos a nossa logo aqui para animar o público. Temos um desenho aqui que iremos investigar lá quando formos falar de interpolação polinomial. Aí vamos voltar a esse desenho. Bem, esta é a página do nosso curso, então, do cálculo numérico versão ADNP. Você viu que é bem tranquilo para entrar nela. E aqui eu já coloquei as seguintes informações. Planos de ensino. Tanto para quem é da engenharia civil, da engenharia de computação ou da engenharia eletrônica, vocês vão poder estar tendo acesso aos planos de ensino, ok? Depois eu comento mais sobre os planos, vou focar aqui na página. E ela estará dividida por semanas. Olha, temos a semana 1, de 3/8 a 7/8. Depois semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, semana 9. E o curso terminando lá na semana 9, 28/9 a 2/10. Ok? Então, a estrutura da nossa página é esta. O que permaneceu da página antiga? Trabalhos em destaque. A lista de trabalhos em destaque. Foi adicionado um último trabalho aqui de uns alunos da engenharia eletrônica que publicaram um artigo agora em épocas de pandemia. Então, para quem quiser dar uma olhada, esse último artigo aqui. Ideias de trabalhos também permaneceu, umas ideias aqui no site da NASA. Arquivos importantes, introdução ao programa computacional R e templates para o trabalho final. Bem, quem olhou o plano de ensino observou que agora eu dividi. Você pode poder escolher ou fazer o trabalho final ou os trabalhos
computacionais. Posso fazer tudo, professor? Pode, se você quiser, é muito interessante. Mas para não ter uma sobrecarga de trabalho, eu deixei essa opção. Você vai poder escolher então. Eu quero fazer o trabalho final, aquele em formato de artigo científico, beleza. Eu vou optar por fazer somente os trabalhos computacionais. Então, a nota dos dois são equivalentes. Daqui a pouco eu vou mostrar questões de avaliação e vou comentar novamente sobre esses trabalhos. Enfim, o que eu queria mostrar agora era mesmo a página onde ficarão todas as informações do nosso curso. Bem, então nós estamos na nossa semana 1. Estamos fazendo uma apresentação da nossa ADNP e a ideia é trabalharmos nessa semana 2 vídeos. Esses vídeos serão hospedados no YouTube e o link disponibilizado na nossa página. Bem, então, continuando a apresentação da nossa ADNP, eu quero comentar um pouco sobre as nossas avaliações. Bem, procedimentos de avaliação. Trabalho 1. Esse trabalho 1 foi um trabalho que eu comentei naquelas aulas não presenciais que fizemos no início da pandemia, que era você elaborar um resumo do conteúdo visto. Erros e 0 real de função real. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre esse conteúdo. Então a ideia é que, após você relembrar aí o estudo de erros, erro absoluto, erro relativo, erro aproximado e depois os métodos para localizar 0 real de função real, método da abscissão, método da posição falsa, método do ponto fixo, método de Newton-Raphson e o método da secante. Resumir toda essa história em uma folha sulfite, frente e verso ali, e aí isso você vai escanear ou tirar uma foto e posteriormente tem um link ali no Moodle, enviar o trabalho. Daqui a pouco eu mostro enviar o trabalho. Aí você clica ali, faz o upload do seu trabalho. Ok. Beleza. Então, a primeira avaliação é esse trabalho 1. Esse trabalho 1 ele vale 0,5 pontos, ok? Aqui embaixo, 0,5 pontos. Depois, aquilo que eu estava comentando, escolher entre trabalhos computacionais ou trabalho final. Trabalhos computacionais. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabalhos computacionais. Você pode escolher ou fazer os trabalhos computacionais ou fazer o trabalho final, que é o trabalho individual ou grupo de, no máximo, 3 acadêmicos, no formato de artigo científico, modelo que está lá no Moodle, contendo alguma metodologia relacionada com a nossa disciplina de cálculo numérico. Então, esse diferencial aí no cálculo numérico da DNP, você pode escolher fazer os trabalhos computacionais ou se dedicar aí somente no trabalho final. Como eu havia comentado, se você quiser fazer tanto os trabalhos computacionais quanto o trabalho final, olha, excelente, show de bola, sou parceiro aí para ajudar você, mas deixa essa opção aí para você escolher, ok? Depois teremos um trabalho 2, exercícios de avaliação sobre sistemas lineares, sistemas não lineares, interpolação e mínimos quadrados. Teremos um trabalho 3, exercícios de avaliação sobre diferenciação numérica, integração numérica e PVI. Observe que não existe a palavra prova, serão trabalhos. Isso aí você vai fazer tranquilamente, aí já vou explicar o procedimento. Para quem desejar, teremos a recuperação, trabalho com exercícios de todo o conteúdo da disciplina. Vamos torcer aí para ninguém ficar de recuperação. Valor das avaliações. Então, o trabalho 1,
antiga folha de auxílio à prova, da prova 1, trabalho 1, resumo, 0,5 ponto. Trabalhos computacionais ou trabalho final, 3,5 pontos. Fez todos os trabalhos computacionais, tirou 3,5. Fez o trabalho final, tirou 3,5. Fez tudo, trabalhos computacionais ou trabalho final, tirou 3,5. Trabalho 2 vale 3 pontos, trabalho 3 vale 3 pontos. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse meio com esse meio, fecha o 10 pontos. Então os procedimentos aqui. Trabalho 1, escrito em uma folha sulfite e entregue em formato digital, via formulário do Google. Por exemplo, vamos abrir aqui. Olha a nossa tag aqui do cálculo numérico, muito interessante. Vamos clicar. Link para enviar o trabalho 1, avaliação. Cliquei no link, vamos ver o que acontece. Cálculo numérico. Coloque seu nome, Gustavo Dalpoço. Curso, estou fazendo, vou inventar um curso aqui, matemática. Você vai escrever ali, olha, eu sou da engenharia civil, eu sou da computação, sou da eletrônica, escreve isso aí certinho. E adicionar o arquivo. Você clica aqui para fazer o upload do arquivo. Vamos clicar e ver o que aparece. Ó, selecionar o arquivo, beleza. Eu não vou enviar o meu porque eu já fiz cálculo numérico, beleza? Então deixa eu fechar aqui. Vamos fechar aqui. É possível sair. Ok, beleza. Então essa é a história do trabalho 1, escrito em uma folha sulfite. Aqui é qualidade, viu, gente? Escrever com qualidade. Eu sei que até já teve gente que me mandou no passado lá, mas pega e manda de novo aí. Ok? Vamos fazer um trabalho aí de revisão importante. Conte comigo aí. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail e entrar em contato. Prazo final, 25/9. Tem uma tolerância, ok? Tem uma tolerância aí, então o importante é você fazer o trabalho. Trabalhos computacionais. O acadêmico pode escolher fazer os trabalhos computacionais individualmente ou fazer o trabalho final, trabalho em forma de artigo, elaborado individualmente ou em grupo de 3 acadêmicos. Beleza. Caso escolha os trabalhos computacionais, estes serão desenvolvidos no R, software livre, formatados em editor de texto, salvos em um único arquivo e entregue em formato digital via formulário do Google. Ok? Aqui também vou colocar um link para envio de trabalho computacional. Então, você vai ter essa opção aí tranquilamente. Trabalho 2. O acadêmico resolve o trabalho em folha de papel, aqui já é diferente. Digitaliza, tira uma foto, escaneia e envia uma cópia via formulário. Isso vai ocorrer quando? Durante a semana 5. Então, aqui seria tipo uma prova, ok? Vou fornecer para vocês um trabalhinho, aí você vai pegar, vai fazer ele manualmente, uma folha aí de almaço, sulfite, uma folha. Posso fazer numa cartolina? Pode. E aí, fez esse trabalhinho, tira uma foto e vai aparecer, vai ter lá no nosso Moodle, vai ter um link para você enviar esse trabalhinho. Então, beleza, está bem tranquilo para fazer o trabalho 2. Trabalho 3. Aqui já é diferente. Realizado no Google Forms. Então, vamos criar uma espécie de uma provinha no Google Forms, mas é um trabalho, né? Você vai fazer em casa, tranquilamente. Você vai acessar o formulário, resolver os exercícios em algum rascunho e escrever somente a resposta. Aqui serão exercícios com respostas exatas ali. Quanto que deu? Deu 3. Coloca o 3 ali. Quanto que deu?
Ah, deu 10. Coloco 10. Então, um trabalhinho bem fácil, bem tranquilo, mas aplicação aí de conteúdo não precisa se preocupar não, ok? Beleza. Então, nota da nossa ADNP. Nota do trabalho 1, mais nota dos trabalhos computacionais ou trabalho final, mais nota do trabalho 2, mais nota do trabalho 3. Só falar da recuperação, não é? Mas para quem desejar aí, ela vai ser realizada no Google Forms e serão exercícios aí referentes a toda a matéria, ok? Aqui, caso o aluno tenha obtido uma nota da ADNP igual ou superior a 6, ele vai ser aprovado na disciplina. Caso contrário, o aluno terá direito a uma avaliação de recuperação, que constará de todos os conteúdos ministrados no curso. Caso o aluno não faça a recuperação, sua nota final permanece a nota da ADNP. Para os alunos que fizerem a recuperação, a nota final será a média entre a nota da ADNP e a nota da recuperação, no caso em que a nota da recuperação for maior que a nota da ADNP. Caso a nota de recuperação seja menor que a nota da ADNP, a nota final será a nota da ADNP. Então, questões aí de recuperação, não se preocupe com isso não. Agora, a ideia é começarmos a trabalhar. Então, vamos fazer uma pequena revisão aí do conteúdo já visto e qualquer detalhe é só você me enviar um e-mail, uma mensagem aí, mantemos contato. Olá, então estamos investigando aqui o nosso primeiro vídeo, já fizemos uma apresentação da nossa ADNP. Agora vamos falar rapidamente aí de zero real de função real, uma revisão do conteúdo que a gente viu, ok? Bom, antes disso, deixa eu voltar aqui na nossa página. Então, na semana 1, de 3/8 a 7/8, arquivos, erros e zero real de função real. Aqui, nesta pasta, estão todos os arquivos referentes às aulas que a gente já viu. Penso que todos já devem ter esses arquivos, mas caso alguém ainda não tenha, então temos aqui o arquivo de aula de erros, depois o arquivo de zero real de função real, depois bisseção e falsa posição, ponto fixo Newton-Raphson, método da secante e a nossa lista de exercício 1, ok? Então eu abri esses arquivos. Vamos começar aqui lembrando de que o estudo iniciou com erros. Lembram que eu escrevi essa pergunta no quadro? Por que medir erros? Para determinar a precisão dos resultados numéricos, para ter um critério de parada em algoritmos iterativos. Importante ter essas duas respostas aí no trabalhinho 1 ali, que é o resumo da matéria, ok? E aí a gente definiu alguns erros. O erro absoluto, módulo de um valor real menos um valor aproximado. Definimos essa medida, fizemos um exemplo, seja a função f de x 7 que multiplica o e elevado a 0,5x em um h 0,3. Quem é o valor aproximado de f' de 2? E aí a gente utilizou essa aproximação aqui, lembram? F' de x é aproximadamente f de x mais h menos f de x sobre h. E aí fizemos aqui essas continhas, olha. F' de 2 é aproximadamente f de 2 mais 0,3 menos f de 2 dividido por 0,3. Calculamos com a nossa função f e obtivemos aqui 10,26, o valor aproximado. Como a gente sabe calcular derivada, também calculamos o valor exato aqui da derivada dessa função, aqui 3,5 e na 0,5x. Então, aplicando f' de 2, tenho 9,51. Então, diferença entre esses dois valores em módulo é o meu erro absoluto. Ok?
Depois a gente destacou o seguinte, olha, esse erro absoluto aí eu tenho que ter cautela, pois ele não leva em consideração a ordem da grandeza. Você lembra que a gente comentava isso? Que dependendo da história ali, o erro absoluto ele pode ser enganoso. Então aqui a gente comentou um exemplo que fala isso, onde eu tenho um valor real de 100 e um valor aproximado, um valor real, aliás, de 100,1 e um valor aproximado de 100. E um valor real aqui de 0,0008 e um valor aproximado 0,0006. E aí a pergunta é qual é a melhor aproximação? Calculando o erro absoluto dos dois, 0,10 para o x, 0,0002 para o y. E aí a gente falou o seguinte, olha, o menor valor do erro absoluto do y pode nos levar a pensar que y barra é uma melhor aproximação para y do que x barra para x. Só que isso não está legal, não é? A gente observa que as grandezas aqui são diferentes. Então, para levar isso em consideração, eu tenho que considerar um outro erro. E aí a gente definiu o erro relativo, que nada mais é que o erro absoluto dividido pelo módulo do valor real. E aí, retornando ao exemplo anterior, a gente observa aqui, olha, que o erro relativo do x foi bem menor que o erro relativo do y. Depois a gente definiu um outro erro, que é o erro aproximado, que na verdade raramente a gente vai ter acesso ao valor exato. Então como que a gente vai calcular erro absoluto e erro relativo? Então uma ideia é trabalhar somente com aproximações. Faço uma aproximação, e aí eu melhoro esse valor, tenho uma outra aproximação. Então se eu fizer a diferença entre a aproximação presente e a aproximação anterior, eu tenho o que chamamos de erro aproximado. Então, basicamente foi isso que a gente viu na nossa primeira aula. Tem aqui alguns exercícios, depois você pode dar uma olhada aí para lembrar, ok? Falamos também um pouquinho de regra de arredondamento. Aqui, tranquilo. A ABNT-NBR 5.891/2014. Eu lembro que eu comentei com vocês, olha, dê uma olhada só a título de mais conhecimento, assim, mas não é uma coisa que eu costumo cobrar em prova, é mais para você utilizar nos seus trabalhos aí. Truncamento, não importa a quantidade de casas decimais ali, não importa o número que vem antes da vírgula, depois da vírgula, quero truncar com 4 casas decimais após a vírgula. Eu vou lá, conto 1, 2, 3, 4, corto o número, esqueço o que vem depois, é o nosso truncamento. Então, isso a gente acaba usando bastante aqui no cálculo numérico para padronizar nossas respostas. Aproximar um número por truncamento, simplesmente truncá-lo, nada mais é do que considerar os algarismos de suas casas iniciais e zerar, desprezar as casas finais. Então, falamos disso também. E aqui colocamos alguns exercícios. Depois você pode ver aí, tem a solução. Ok? Isso que a gente viu com erros. Bem, então depois do nosso estudo de erros, começamos a estudar zeros reais de funções reais. Lembram lá do famoso alfa? Um número real alfa é um zero da função f de x ou uma raiz da equação f de x igual a zero se o f deste valor for igual a zero. O exemplo, f de x igual a x² mais x menos 6. Utilizando aí a fórmula de Bhaskara, calculamos duas raízes, x1 igual a 2, x2 igual a menos 3. Se eu pego esse 2 aqui e coloco aqui na minha função f, quem é f de 2? 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6, menos 6 é 0. Opa, então esse 2 é um alfa, é uma raiz da equação. Sabemos que, para algumas equações, como por exemplo as equações polinomiais do segundo grau, como essa que a gente viu, existem fórmulas que fornecem as raízes em função dos coeficientes. Sim, para
polinômios aí do segundo grau, a gente calcula a fórmula de Bhaskara. Se o grau for 3, também existem fórmulas. Se o grau for 4, também existem fórmulas. Isso aí a gente encontra em livros de matemática. Porém, a partir daí, já fica mais complicado encontrar esse zero real manualmente, vamos dizer assim, algebricamente. E aí eu tenho que recorrer a métodos numéricos. Isso falando somente de funções polinomiais. Agora, existem funções aí mais complicadas, funções que envolvem trigonometria, funções exponenciais, logarítmicas. É difícil você encontrar exatamente esse zero real. Então a gente precisa de aproximações. Por isso temos que encontrar aproximações para esses zeros. Graficamente a gente sabe que esses zeros são representados pelas interseções das curvas das funções com o eixo x. Então aqui temos 2, aqui temos 3 raízes. A ideia central é partir de uma aproximação inicial para a raiz e em seguida refinar essa aproximação através de um processo iterativo. Lembre-se que eu comentei na época que, olha, sempre vai ser interessante termos um intervalo AB que contém uma única raiz e ainda esse intervalo AB deve ser o menor possível. Precisamos de um intervalo pequeno que contém uma única raiz ali dentro dele, para que, dependendo do método que eu utilize, a quantidade de iterações seja pouca. Como que a gente fazia o isolamento dessas raízes? Utilizando esse teorema de Bolzano, lembram dele? Seja uma função f de x no intervalo AB, função contínua, ok? Se o f de A que multiplica o f de B for um número negativo, então existe pelo menos um ponto x igual a alfa entre A e B, que é zero desta função. Graficamente, temos essas duas situações, olha. Aqui temos o alfa, f de A é negativo, f de B aqui em cima é positivo. O produto f de A vezes f de B, um número negativo, tem uma única raiz. Por que é ao menos uma? Olha aqui este exemplo. Pegando este A, f de A é negativo, pegando este B, f de B aqui é positivo, então o produto f de A vezes f de B é um número negativo e eu tenho 3 raízes. E aí a gente usava aquela hipótese, olha, sobre a hipótese do teorema anterior. Se a derivada da função existir e preservar o sinal em AB, então este intervalo contém um único zero. Aí fizemos o exemplo considerando x² mais x menos 6 como função. Temos a nossa função. Aqui a gente já sabe que as raízes são menos 3 e o 2. Vamos pegar de teste aqui o intervalo 1, 3. Olha, considere o intervalo 1, 3. Como f de 1 é um valor negativo aqui, menos 4. f de 3 vai ser lá em cima o 6. O produto é negativo e, portanto, existe uma raiz em um 3. Então, eu utilizei o teorema de Bolzano, sei que existe uma raiz. Agora, quem é a derivada da função? A função é x² mais x menos 6. Então, 2x mais 1. Como 2x mais 1 maior que zero implica em x maior que menos meio. Então, tem-se que para todo valor de x maior que menos meio, f' de x, que é a derivada, tem sinal positivo. Então, a gente observa aqui que ela está preservando o sinal no intervalo. E, portanto, a raiz é única nesse intervalo. Lembraram dessas contas? Aí fizemos um exemplo aqui, somente utilizando o teorema de Bolzano para identificar subintervalos que tinham apenas uma raiz. Depois vocês dão uma olhada aqui. Um outro exemplo. Basicamente, esse zero real de função real foi o teorema de Bolzano, essa observação dele. E aí, alguns recursos aí para obter uma boa aproximação. Para obter uma boa aproximação, é fundamental utilizar um dos seguintes processos. Esboçar o gráfico da função e localizar as interseções com o eixo x. Aí fizemos esse exemplo. Aqui eu lembro que eu comentei, olha gente, é um pequeno esboço do gráfico, não é para utilizar todos aqueles recursos do cálculo
Não, é um pequeno esboço. Pega uma tabelinha de valores aí, calcule x, f de x, pegue esses pares ordenados, coloque em um plano cartesiano e faça um esboço do gráfico, com o objetivo de identificar ali aonde que a curva está interceptando o eixo x. Aí a gente pegou essa função e fizemos uma tabela de dados e plotamos um esboço dela e observamos, olha, a raiz está pertinho do 15 aqui. Uma outra forma, podemos falar assim mais elegante, é a partir da equação f de x igual a zero, obter uma equação equivalente, g de x igual a h de x. Esboçar os gráficos de g e h em um mesmo plano e localizar os pontos no eixo x onde as curvas se interceptam. Então aqui a gente pegava f de x igual a zero e transformava em uma equação equivalente g de x igual a h de x. Por exemplo, 5 log x menos 2 mais 0,4x. Igualando essa f de x igual a zero, olha aqui embaixo, eu tenho 5 log x igual menos 0,4x mais 2. Aqui eu lembro que eu destaquei que essa equação equivalente pode ser montada de várias formas, ok? Você precisa ter uma g e uma h ali, mas você pode montar de várias formas. Aqui eu poderia ter colocado como g de x, por exemplo, 5 log de x menos 2, e minha h de x ser somente o menos 0,4x. Poderia ser, ok. A partir do momento que você tem a G e a H, você pega e faz a mesma coisa que você fazia ali no primeiro caso. Faz uma tabelinha e coloca os pontos que você vai obter no plano cartesiano. E aí traça as duas curvas. Então tracei a minha curva G aqui, pontilhado, tracei a minha curva H aqui. Então elas estão se interceptando nesse ponto. Daí então eu traço uma paralela ao eixo Y passando por esse ponto e a interseção com o eixo X aqui. Este local é o zero real da função f de x. Terceiro caso, utilizar programas computacionais. Isso aqui eu vou mostrar na nossa aula virtual ali que vamos fazer no Google Meet. Mais para frente eu dou umas informações aí. E aqui colocamos alguns exercícios, localize as raízes utilizando uma equação equivalente. Então, exercício resolvido, vocês já devem se lembrar disso. Aqui mais um exercício resolvido. Refinamento, critério de parada. Existem vários critérios de parada que podem ser adotados nos métodos numéricos. Estudaremos métodos numéricos de refinamento de raiz. Os métodos pertencem à classe dos métodos iterativos. Os métodos iterativos para obter zero de função fornecem apenas uma aproximação para a solução exata. Então, x barra é uma raiz aproximada com uma precisão ϵc. X barra menos o alfa for menor que o meu erro, ou aqui o módulo do x barra menos o alfa for menor que o meu erro, ou módulo do f de x barra for menor que o meu erro. Como efetuar a parte I se nós não conhecemos o nosso alfa? Isso aqui é verdade, porque a gente quase nunca vai conhecer o alfa. Então, como que a gente vai calcular o módulo da aproximação menos o alfa e garantir que esse valor é menor que o erro se a gente não conhece o alfa? Então, uma forma é reduzir o intervalo que contém a raiz a cada iteração. Ao conseguirmos o intervalo AB, tal que o alfa está nesse intervalo e o B menos A é menor que meu erro, então qualquer x que eu pegue dentro aqui de A a B, x menos o alfa vai ser menor que o erro. Então qualquer x aqui pode ser tomado como x barra. Então a ideia é ter um intervalo AB pequeno, de tal forma que o B menos A é um número menor que meu erro. Então assim, qualquer valor que eu pegue desse intervalo aí como aproximação,
eu vou conseguir a precisão requerida aqui. Beleza? Aqui eu coloquei uma observação, esse 1 aqui, que o f de x barra menor que o erro, e nem sempre, tá certo que é um contra-exemplo, mas nem sempre a aproximação, você calcular o f dela e esse valor ser um valor muito pequeno, vai indicar que você está perto do alfa. Olha aqui. Considere a função f de x igual a x na menos 3 ln de x. Aqui o alfa é 1, ok? O f de 1 é 0. Conforme nos distanciamos de alfa, f de x tende a 0. Olha, quando x vale 2, o f é 0,08. Quando x vale 4, 0,02. Quando x vale 8, 0,04. Então você observa que a gente está se afastando do alfa, que ele é o 1. E cada vez que eu me afasto, quanto mais longe eu vou, menor fica o f do x. Então, pegando x igual a 16, f de x é um valor perto de zero. Mas, então, o 16 não está perto do alfa. Então, aqui você tem que tomar cuidado nesse 2i aqui, olha. Nem sempre o módulo do f de um valor ser bem pequeno vai indicar que esse valor está perto do alfa. Na maioria das vezes, sim, ok? Mas em alguns casos, como este contra-exemplo aí, pode não ser verdade. E aqui colocamos alguns exercícios, depois você pode dar uma olhada. Exercícios, e isso foi o que trabalhamos em zero real de função real. Bem, depois que a gente investigou a parte de zero real de função real, começamos a investigar os métodos para calcular aproximações para esses zeros reais. E o método inicial foi o método da bisseção. Lembram dele? Seja f de x uma função contínua em um intervalo AB, tal que o f de A que multiplica f de B um número negativo. Suponha que exista um único alfa no intervalo AB. Aqui é a importância do intervalo AB conter apenas um alfa. O objetivo deste método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida. B menos A ser um número menor que o meu erro. Esse erro definido a priori ali. Usando para isto a sucessiva divisão do intervalo AB ao meio. Então, é um método bem prático. Pega o intervalo AB que você tem certeza que tem um único alfa ali, uma única raiz dentro dele. Corte ele bem no ponto médio. E aí você vai ter dois subintervalos. E aí utiliza o teorema de Bolzano para identificar em qual subintervalo que se encontra a raiz. Vai fazer ali o f do A vezes o f do B. Onde der negativo é o subintervalo ali que contém a raiz. O outro subintervalo você descarta. E aí fizemos um exemplo aqui. Considere a função f de x igual a x log de x menos 1 no intervalo 2,53 e o erro de 0,05. Então, nós pegamos, inicialmente, calculamos o ponto médio do intervalo. 2,5 mais 3 dividido por 2, 2,75. Então, olha, f de 2,5 menor que 0, f de 3, a parte final do intervalo, maior que 0, isso a gente tinha feito aqui em cima. E agora, qual é o valor do f no ponto médio? F de 2,75 maior que 0. Opa, então o alfa pertence a 2,5, 2,75. Posso parar de fazer conta, professor? Teste de parada aqui, olha, B menos A menor que o erro. 2,75 menos 2,5 igual a 0,25, que é maior que o meu erro, 0,05. Cabe destacar que esse critério de parada poderia ser outro. Poderia ser, por exemplo, módulo do f do x ser menor que o erro. Aí eu ia fazer o f de 2,75 aqui e ver esse valor em módulo
e parar de fazer conta até o f desse ponto central aí ser um número menor que meu erro. Aí precisamos fazer uma segunda iteração, dividimos o intervalo 2,5, 2,75 ao meio, no ponto 2,625. Fizemos o estudo utilizando o teorema de Bolzano. O alfa pertence aqui ao 2,5, 2,625. Por quê? Porque o f de 2,5 vezes o f de 2,625 é um número negativo. A diferença entre esses dois valores, 0,125, maior que meu erro. Vou fazer mais uma iteração. Aí divido esse intervalo aqui, 2,5, 2,625 ao meio, no 2,5625. Faço o estudo do teorema de Bolzano. Então, alfa pertence a 2,5, 2,5625. A diferença aqui, o B menos A, 0,0625. Está perto do 0,05, mas ainda é maior. Então, vou fazer mais uma iteração. Divido esse intervalo ao meio, no ponto 2,53125. Fazendo o estudo do teorema de Bolzano, alfa pertence ao 2,5, 2,53125. Diferença aqui, B menos A, 0,03125, menor que meu erro. Posso parar. Assim, qualquer valor deste intervalo aqui pode ser considerado um alfa. Quem a gente pega? Geralmente o ponto médio. Então, 2,5 mais 2,53125 dividido por 2, 2,515625 é a minha aproximação. Depois a gente viu que é possível saber quantas iterações eu vou gastar aí para o método da biseção, somente sabendo o intervalo inicial e sabendo o erro. Olha, dada uma precisão epsilon e o intervalo inicial, é possível saber a priori quantas iterações serão efetuadas pelo método da biseção. Como que a gente fez essas contas aqui? Se lembram que o tamanho do primeiro subintervalo, o B0 menos A0, dividido por 2 elevado a K, onde esse K é o número de iterações, ele é igual ao tamanho do último subintervalo, lá, o BK menos AK. É verdade. Olha, pegando as nossas contas passadas aí, o intervalo inicial, o A0B0, era o 2,53. Então, nós havíamos gasto aqui 4 iterações. Quarta iteração, então 4 iterações. Então, B0 menos A0, esse valor menos esse, dividido por 2 elevado a 4, 0,03125. Olha, isso é a mesma coisa que eu fazer o B4 menos A4. Pegar aqui o 2,53125 menos o 2,5. Dividido por 2 elevado a 0, que é 1, não é? Então fica só essa parte. Então, o tamanho do último subintervalo é igual ao tamanho do primeiro dividido por 2 elevado a K, onde K é o número de iterações que eu gastei. Então, o que nós fazemos? Deve-se obter o valor de K, tal que BK menos AK é menor que o erro. É aqui que a gente para, não é? Quando o tamanho do subintervalo lá é menor que o erro. Mas quem é o BK menos AK? É o B0 menos A0 dividido por 2 elevado a K. Então, isso tem que ser menor que o meu erro. Então, 2 elevado a K é maior que B0 menos A0 dividido pelo erro. Multiplicou ambos os lados aqui dessa igualdade por 2 elevado a K e depois multiplicou ambos os lados por 1 sobre esse epsilon. Ficar dessa forma aqui. Aplica logaritmo em ambos os lados, log de 2 elevado a K é log de B0 menos A0 dividido pelo epsilon. E aí, propriedade do logaritmo. K log de 2 maior que log de B0 menos A0 menos log de E. K maior que log de B0 menos A0 menos log de E dividido pelo log de 2. Então, essa fórmula me permite descobrir quantas iterações eu vou gastar.
Se K satisfaz a relação acima, ao final de K iterações, teremos o intervalo AB que contém a raiz alfa, tal que para qualquer x pertencente a AB, x menos alfa é menor que o erro. Do exemplo anterior que a gente fez, log de 3 menos 2,5 menos log de 0,05. O intervalo inicial era o 2,53, então 3 menos 2,5. O erro, 0,05, colocamos aqui. Dividido pelo log de 2, isso está me dando 3,32. Não tem como fazer 3,32 iterações. Então você arredonda para o próximo inteiro. Então K igual a 4, que foi a quantidade de iterações que a gente gastou. A convergência desse método é muito lenta. Ele sempre vai funcionar, mas só que é meio lento, não é? Pois se o intervalo inicial é grande e o erro for pequeno, então pensa no intervalo gigante aí, com o erro pequenininho, a quantidade de iterações vai ser grande. Então temos alguns exercícios que você deve ter feito aí. Então isso que a gente viu de parte de zero real de função real, o primeiro método, o método da bisseção. Bem, agora que a gente já lembrou aí o método da bisseção, faltaria a gente lembrar o método da falsa posição ou posição falsa, o método do ponto fixo, o método do Newton-Raphson e o método da secante. Lembro-me que quando iniciamos esses estudos, era o início da pandemia, e então nós começamos a produzir vídeos e trabalhar remotamente. Então, para lembrar esse assunto, eu vou convidar vocês a entrarem lá na nossa página e revisitarem aqueles vídeos da época. Vídeo da posição falsa, vídeo do ponto fixo, vídeo do Newton-Raphson e o vídeo da secante. Então, com isso, está bem explicado lá, você vai conseguir resumir todo este conteúdo e em uma folha sulfite frente e verso, e então você já vai ter aí o seu trabalho 1, que você vai escanear ou tirar uma foto e enviar neste link para a gente, ok? Esqueci de falar, o nosso P-aluno, horário de atendimento. Então você, quando quiser falar comigo, terças-feiras ou quinta, de 9h10 às 10 horas, e na terça também das 14h40 às 15h30. Eu vou deixar aqui nesse espaço, atendimento ao aluno, o link do Google Meet. E aí você clica aqui e daí já vai entrar na sala lá para falar com o professor, beleza? Outro detalhe, nossa próxima aula será uma aula síncrona. Então, teremos 4/8, 7h30 da manhã para Engenharia Civil, às 13 horas para Engenharia Eletrônica e no dia 5 às 7h30 para Engenharia da Computação. Eu vou também deixar o link destas aulas síncronas aqui nesse espaço da nossa semana 1. E aí, então, o plano é trabalharmos uma aula computacional. Também vou deixar o material dessa aula computacional aqui na semana 1, o script, todas as informações ali para trabalhar computacionalmente, com o objetivo de fazermos o trabalho computacional 1. E qualquer dúvida, você entra em contato com a gente e depois começamos com um assunto novo. Aí vamos começar a trabalhar com sistemas lineares, ok? Então um forte abraço para você aí, entre em contato. Também qualquer dúvida é só mandar um e-mail aí que a gente está vendo direto. E um grande abraço, mantemos contato, fique bem aí e muito contente aí que estão se divertindo no cálculo numérico novamente. Um abraço.